Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Bom, hoje eu resolvi ler uma palavra para vocês, tá? Ao invés de ficar mandando o versículo ali como eu faço todos os dias, eu vou ler uma palavra que eu já estou refletindo nela há alguns dias. É uma palavra para reflexão, tá bom? Depois vocês vão lá e leiam também, tá? Eu vou ler hoje lá Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Primeiro eu vou ler do versículo 1 até o 15. Depois eu vou pular um pedacinho e vou continuar do 51 até o 60, tá? Prestem bastante atenção. Bom, vamos orar primeiro para a gente pedir para o Espírito Santo falar, né, na palavra. Senhor Jesus, eu te agradeço pelo dia de hoje e peço que o Espírito Santo abençoe a minha boca, abençoe as palavras, para que as pessoas que vão ouvi-las, Senhor, entendam, para que entre no coração delas e que produza resultado, produza transformação. Amém, Jesus. Bom, vamos lá. Vamos lá, no Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Próculo, e Nicanor, e Timon, e Parmenas, e Nicolau, e os apresentaram ante aos apóstolos, e este, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Estevão, o primeiro mártir. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-nos proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões e os escribas, e, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não cesse de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar, mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Vou dar uma paradinha aqui, agora nós vamos continuar lá no versículo 51. Agora o Estevão vai falar: homens de dura verniz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistiu ao Espírito Santo, assim vocês sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vocês agora fostes traidores e homicidas. Vocês que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus,
recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Muito bonito, né, gente? Olha que nobreza do Estevão. O Estevão foi morto, apedrejado, a pedradas, que naquela época era uma morte comum também. Eles matavam as pessoas com pedras, né? Ou crucificado ou com pedras. Então, para a gente entender um pouquinho lá no começo, o contexto, os discípulos, logo depois que Jesus morreu, eles começaram a pregar a palavra, a pregar o evangelho e o cristianismo. E a gente sabe que muitos judeus, né, resistiram ao cristianismo. Tanto que até hoje a maioria deles espera o Messias. Eles não acreditam que Cristo é o Messias, que Cristo já veio, que Cristo é o Messias profetizado lá no Antigo Testamento. Então eles acreditam na lei de Moisés. Muitos estão na lei até hoje de Moisés. Mas Jesus fala que ele não veio para mudar a lei, mas para que a lei fosse cumprida. Jesus veio por isso. Só que eles também não acreditam no cristianismo. Então o Estevão era um dos discípulos, né, que era um dos que mais tinham o Espírito Santo. Era um que mais pregava com fervor a palavra de Deus. E isso, o que aconteceu? Despertou muita inveja. Né? Então eles foram levados até a sinagoga, no conselho. Ele foi levado até lá. E falsas testemunhas falaram que ele estava blasfemando contra Moisés, o que não era verdade, né? Depois vocês leem, esse pedacinho que eu pulei, ele está explicando, né? Qual foi a lei de Moisés. Então vocês leiam em casa. Mas o mais importante aqui que eu queria falar para vocês é do espírito de nobreza que o Estevão teve antes de morrer. Ele morrendo ali, ele ainda pediu: olha, Senhor, não lhes imputes este pecado. Você já imaginou? Você tá ali, as pessoas estão matando você, né, fazendo coisas malvadas com você, inventando mentira, e ele teve esse espírito de nobreza, de pedir para que Deus não imputasse esse pecado a eles. Então é um exemplo muito grande de nobreza, né, que a gente tem que seguir. E é isso que Deus quer da gente. Não guarde mágoa de ninguém, gente. Limpa o coração, libera o seu coração. Porque quando a pessoa perdoa, libera perdão, libera o coração para perdoar, ela traz paz para a vida dela. Não tem coisa melhor na sua vida do que paz, do que ter paz. Você tá bem com você ter paz com todo mundo, é muito gostoso. Então reflita nessa palavra hoje, tá bom? Hoje eu vou fazer esse vídeo agora de manhã, vou postar no grupinho, no grupo lá de vocês. Aí mais tarde eu vou fazer um vídeo fazendo a receita aqui do sabonete, ok? Beijo. E até o próximo vídeo. Fica com essa palavra aí no seu coração. Receba ela com muito, muito amor, muito Espírito Santo aí na sua casa. Tá bom? Beijo.